Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Como vocês escolheram nos stories, a gente vai falar hoje sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei de 2018, a Lei 13.709, e ela veio para atender, vamos dizer, uma exigência do mercado nacional, visando proteger a privacidade, a intimidade e a liberdade das pessoas naturais quando os dados dessas pessoas são tratados por controladores, operadores, intermediadores, que podem ser pessoas naturais também, ou pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Essa lei, pela uma pesquisa que foi feita pela empresa ICT Productivity, mapeou em 104 empresas do Brasil, de agosto até novembro de 2019, ou seja, recente, que 84% essas empresas que foram pesquisadas, elas não estão preparadas para a LGPD. Então, com base nisso, a importância de se ter conhecimento, disseminar a informação, a gente vai fazer uma série de vídeos. E hoje, como eu falei, a gente vai tratar de algumas questões. Iniciando, essa lei protege tudo isso que eu falei, intimidade, liberdade, privacidade das pessoas naturais. E ela tem como fundamentos, no artigo 2º, os seguintes fundamentos que é importante a gente dar uma lidazinha. Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, ou seja, você ter autonomia de decidir antes de a situação já se encontrar realizada. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, inviolabilidade da intimidade, a sua intimidade ela não pode ser violada. E aí as redes sociais, quando a gente pratica a gente pratica nas redes sociais a abertura de informações sobre a nossa vida, a nossa intimidade, de uma certa forma, a gente está renunciando a essa intimidade. Então, é muito importante o cuidado nas redes sociais, porque, obviamente, resguardar os direitos aos danos, quando a gente expõe todos os nossos dados nas redes sociais, de uma certa forma, a gente está aí contribuindo para que, havendo uma manipulação desses dados, seja arguída a culpa exclusiva da pessoa natural que já divulgou esses dados, principalmente em perfis abertos. Então, muito importante essa questão da utilização das redes sociais, né? TikTok, WhatsApp, muitos prints, né? Instagram, Facebook. Outro fundamento, que aí é fundamental, é o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. A gente ontem postou nos stories uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que saiu no Migalhas, que o juiz negou danos morais à autora, onde ela buscava uma indenização, uma reparação por danos morais, porque ela teve os dados dela vazados, e com isso ela passou a receber milhares de ligações todo dia, e ela estava com medo, com receio de que, eventualmente, no futuro, aqueles dados fossem usados de uma forma que lhe trouxesse prejuízos. E o magistrado foi categórico, disse que não tinha danos morais, era mero aborrecimento, porque quem hoje em dia não recebe milhares de ligações, e também porque ele não poderia prever danos sobre o suposto acontecimento de um dano futuro eventual. E aí essa decisão ela provocou um pouco de polêmica. Os principais discordantes dessa decisão são as pessoas naturais, ou seja, os titulares dos dados pessoais, né, as pessoas físicas. E as pessoas que trabalham para empresas concordaram com essas decisões, porque daí tem um outro ponto de vista que está nesse fundamento do desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, do inciso 5º do artigo 2º dessa lei, né? A verdade é que a tendência mundial em relação ao tratamento de dados, porque hoje a moeda de ouro em todo o planeta é a informação, é a partir da informação que você mapeia dados para produzir produtos, oferecer serviços, manipular ideias de consumo, facilitar a navegação de sites para que você, através dos cookies, tenha um monitoramento de quais são as informações que você mais visitou, mas lembrando que esses cookies eles podem ser salvos pelos sites e serem utilizados indevidamente, pegando seus dados
para passar para outras pessoas, e isso é ilegal, é o que a LGPD tenta evitar, uma das coisas que ela tenta evitar. E não havendo essa postura e havendo a comprovação do dano moral, isso pode haver a reparação. É importante destacar que na lei, na LGPD, eu não me lembro agora qual é o artigo, mas eu acho que é o artigo 45. Artigo 45 da lei diz que a questão da responsabilidade, ela também atende, ela também respeita a legislação vigente para as relações de consumidor, então no caso o CDC. E também o Código Civil também se aplica. Então entra lá a questão da culpa, nexo de causalidade, o dano, a conduta, né, tudo isso. E aí quando é a relação do consumidor, aí tem uma teoria um pouquinho mais favorável para o consumidor, e os requisitos são um pouquinho diferentes, né, como vocês sabem. Mas é importante destacar que essa tendência mundial é por conta dessa questão da informação. A informação é a moeda de ouro hoje, é o grande poder das empresas, das multinacionais. Com a informação se consegue tudo. Então a informação virou moeda de ouro. E aí, na outra balança, tem o titular dessa informação, desses dados. Então, o que acontece? Para o Brasil ele poder competir nessa economia global, ele precisa estar adequado com a LGPD. Então a gente tem que fomentar a política de proteção de dados para, numa balança, proteger os titulares dos dados, e na outra balança fomentar que essa economia brasileira ela possa ser competitiva no mercado internacional. Deu para entender? Porque nesse aspecto a gente entende o seguinte, que se não houver essa balança, se a gente só visualizar o interesse do titular, consequentemente as empresas elas vão ter um problema muito grande. Nosso país ele está acostumado a lidar com todas as novas legislações de última hora, e com a LGPD não tem sido diferente. Então a gente precisa fazer um equilíbrio, conscientizar as pessoas sobre o uso dos dados, quando eles são necessários, que elas possam entender quais são os direitos, que ela tem que dar o consentimento por escrito para que aqueles dados sejam utilizados, mas que também ela tenha consciência que todo direito a uma reparação de dano precisa ser demonstrado e comprovado. É óbvio que tem a teoria da inversão do ônus da prova, e a própria LGPD fala, num dos seus artigos, sobre a possibilidade de o juiz inverter esse ônus da prova ao seu juízo, ao seu critério, dependendo da verossimilhança das alegações, ou seja, ali pela análise daquele pedido, ele vai verificar se aquelas alegações têm um pouco de evidência suficiente a tornar plausível aquele pedido, ou se há uma hipossuficiência técnica, ou seja, não há condições da parte provar, e não são só apenas condições financeiras, também quando é excessivamente oneroso, mas a condição técnica de produzir a prova em favor do titular, também ele pode inverter o ônus da prova. Mas o nosso país não é igual aos Estados Unidos, onde tudo dano moral. O nosso país é bastante conservador, especialmente no nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O conservadorismo é ainda maior. Há uma preocupação em não fomentar a cultura da industrialização do dano moral. Obviamente que isso é um argumento, e por outro lado tem o argumento de que então vale a pena a empresa transgredir as leis, já que as penalidades no âmbito judicial são irrelevantes. Então tem as duas correntes, as duas vertentes, e obviamente que cada um vai defender o seu peixe, né? O consumidor vai dizer que vale a pena então para as empresas praticarem os atos ilícitos, já que as penalidades, as indenizações por danos morais são ínfimas. Já as empresas vão dizer que tudo o consumidor quer dano moral. Então, o que vale é a boa-fé, não só do titular dos danos, mas do controlador e do operador. E aí a gente entra nos conceitos. Os conceitos principais para a gente entender a sequência desses vídeos, dessa série, os dados, né, que são as informações referentes à pessoa natural, os dados sensíveis,
que são dados? Pode ser um e-mail, um telefone, tá certo? Um documento, um RG, um CPF. Os documentos sensíveis, os dados sensíveis, desculpa, são aqueles dados que identificam a religião, o credo, a raça, a opção sexual, a orientação política, filosófica, e vai entrar na intimidade, na privacidade daquela pessoa natural. O controlador e o operador, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, quer dizer, eu acho, né? Mas quem aí atua na área de direito penal vai poder me corrigir se eu estiver errada, ou vai me dizer, Carol, é isso mesmo. O controlador é quem manda, é quem decide, né? Então é o mandante do crime. E o controlador, o operador, é aquele que recebe as ordens e efetua o tratamento de dados. E que são tratamentos de dados? É coletar, transmitir, compartilhar, manusear, gerir. O que mais que a gente pode... de qualquer forma, você compartilhar, transferir, você vai estar fazendo o tratamento de dados. Ok? Então, esses são os principais conceitos. A gente já falou dos fundamentos, né? Falamos do artigo 1º, porque que essa lei visa proteger. É importante a gente falar da aplicação territorial, e aí a gente vai para os artigos 3º e 4º. No artigo 3º, ela diz que aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, independente do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Ou seja, significa dizer que quando está no território nacional, a operação de tratamento vai se aplicar a LGPD. Quando a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. E os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, a gente chega à seguinte questão. No território nacional, quando o indivíduo que tem os dados coletados está no território nacional, quando os dados tratados foram tratados no território nacional. Agora, se os dados forem provenientes de outro país e não houver comunicação com controladores que vão operar, que vão controlar esses dados no Brasil, não haver essa comunicação, não vai se aplicar a LGPD, a Lei 13.709, ok? Os princípios, e aí a gente vai para o artigo 6º, os princípios, eles são da finalidade, da adequação, que mais? Necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. E aí, a finalidade, ela tem que estar clara. Não pode simplesmente eu autorizar e não explicar para quê, qual o motivo daquela autorização que foi dada pelo titular, que na lei fala consentimento. O consentimento ele tem que ser por escrito ou de uma forma inequívoca, então o ideal é que seja realmente por escrito. Até como meio de prova fica muito mais fácil. A adequação é haver compatibilidade entre aquele tratamento com as finalidades informadas ao titular de dados. A necessidade é apenas se é necessário aqueles dados vão ser coletados. Então, limitação ao mínimo necessário para realizar a finalidade. Livre acesso é garantir aos titulares que eles têm livre acesso. Inclusive, eles podem opor depois a revogação daquele consentimento. Transparência fundamental. A maior parte na comunidade europeia das multas e penalidades é por falta de transparência. Ou seja, não haver transparência quando é pego o consentimento e às vezes nem é pego o consentimento, nem é recebido o consentimento e aqueles dados eles são vazados, passados para terceiros sem o consentimento e sem explicar a finalidade. Então, o objetivo do vídeo de hoje era esse. O caso prático que a gente quer trazer é em relação aos consumidores e aí, a gente já falou no início que é a questão da utilização das redes sociais, né? Então, com relação às redes sociais, aplicativos gratuitos, não tem nada gratuito, porque se o produto não tem valor, então o produto é você, né? Isso é uma frase que a gente sabe que todo mundo já ouviu ou leu em algum lugar e é verdade.
O artigo 7º, parágrafo 4º da lei da LGPD, ele fala que é dispensável o consentimento quando a própria pessoa, ela expõe. Eu vou ler para vocês que vai ficar melhor. Olha, o artigo 7º. O artigo 7º. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. E aí, no parágrafo 4º, é dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Então, se você na sua rede social expõe toda a sua vida, sua intimidade, sua orientação política, sua orientação filosófica, sua orientação religiosa, toda a sua privacidade e intimidade, ela é veiculada na sua rede social, seu perfil, principalmente quando é aberto, você, de certa forma, está isentando, aparentemente, né? Cada caso é um caso, né? Porque existindo danos morais que ultrapassem os limites da proporcionalidade e você comprovando que você não deu causa, né? Tudo isso é matéria de prova, como a gente bem disse, e é a critério do juiz inverter ou não. Então, a dica que a gente dá hoje é para o consumidor. O consumidor, ele precisa se resguardar na questão de utilização dos seus dados pessoais. E aí as redes sociais são um perigo nesse aspecto. Então, vamos ter o maior cuidado possível com a divulgação das nossas informações, porque a partir do momento que a lei exige o consentimento e a gente dispensa esse consentimento com o nosso comportamento, veiculando informações que trazem a nossa intimidade para terceiros, expor a terceiros, a gente, de certa forma, está aí concorrendo, se não sendo culpado exclusivamente pelo uso indevido dos nossos dados, tá bom? Nos próximos vídeos, a gente vai... que tem uma ligação aqui que eu já estou atrasada para o próximo compromisso, mas nos próximos vídeos a gente vai tratar ainda um pouco mais sobre quando não se aplica essa legislação, não no aspecto territorial, mas para quando ela não se aplica, e aí a gente já dá logo a deixa, quando não há fins econômicos, ela não vai se aplicar, tá certo? Então, importante de hoje é a gente lembrar que, apesar dela proteger os titulares dos dados pessoais, essa lei é uma tendência mundial para que os países eles sejam competitivos no aspecto econômico, porque isso dá credibilidade, sustentabilidade e reputação ilibada no mercado, de uma forma que as empresas que têm essa política de boas práticas, essa empresa que tem o cuidado com a informação, ela vai ser muito mais competitiva do que aquelas que não tiverem. E é urgente a gente buscar o máximo de informações sobre isso. Ok, gente? Nos próximos vídeos a gente continua essa série e trazendo mais casos práticos com dicas muito simples para que a gente possa utilizar no dia a dia, criando uma consciência de cooperação e principalmente de disseminação da informação de forma simplificada e que esteja ao alcance do máximo de pessoas, tá bom? Um cheiro bem grande, como a gente diz aqui no Nordeste, e bom final de semana para todos. Quem vai comemorar o São João hoje, boas festas, cuidado, prevenção, álcool, máscara e sem aglomeração, só a família em casa, de preferência com todos os cuidados, tá bom? Tchau, gente!